O setor de computação quântica vive um momento típico de transição entre promessa tecnológica e validação econômica. Dentro desse ambiente, a Rigetti ocupa uma posição peculiar. Já entregou hardware funcional e possui contratos governamentais relevantes, mas ainda está distante de um modelo comercial escalável e financeiramente sustentável. O que o mercado está precificando hoje não é o fluxo de caixa presente, mas a probabilidade de que a empresa consiga atravessar o chamado Vale da Morte tecnológico antes que seu capital se esgote. Bom, sejam muito bem-vindos ao Educando Suas Ações. Sou Bruno Sconelli, investidor desde 2018, e este conteúdo é apenas educativo e informativo. Não constitui recomendação de investimento. Cada pessoa deve fazer sua própria análise antes de investir. A Rigetti desenvolve processadores baseados em qubits supercondutores, tecnologia que depende de circuitos operando em temperaturas criogênicas próximas ao zero absoluto. Esse modelo exige infraestrutura extremamente complexa, refrigeradores de diluição, controle eletrônico de alta precisão, blindagem eletromagnética e sistemas sofisticados de calibração. Diferentemente de abordagens baseadas em íons aprisionados ou fotônica, os qubits supercondutores priorizam velocidade de operação e integração com processos de fabricação semicondutora, mas enfrentam desafios relevantes em coerência e correção de erro. O sistema público mais maduro da empresa atualmente conta com 84 qubits físicos e apresenta fidelidade mediana de portas de 2 qubits próximo a 99,5%. Para um observador leigo, esse número pode parecer elevado. Sob a ótica de computação quântica tolerante a falhas, ainda está distante do ideal. Um erro de aproximadamente 0,5% por operação se acumula rapidamente em circuitos mais profundos. Sem mecanismos robustos de correção de erro quântico, a utilidade prática permanece restrita ao regime NISQ, no qual aplicações são limitadas, experimentais e frequentemente híbridas, combinando processamento clássico em quântico. Em vez de fabricar um único chip monolítico com um número crescente de qubits, a empresa produz módulos menores, testa individualmente e posteriormente entrega esses componentes em sistemas maiores. Essa abordagem busca melhorar o rendimento de fabricação, reduzir desperdícios e facilitar atualizações incrementais. Em teoria, a modularização pode mitigar o problema clássico de queda exponencial de yield à medida que o número de qubits aumenta. Na prática, surgem novos desafios: interferência entre módulos, latência nas interconexões, estabilidade térmica e complexidade adicional no controle sincronizado de múltiplos blocos quânticos. A transição do sistema de 84 qubits para a plataforma de 108 qubits representa um passo incremental, mas simbolicamente relevante. A empresa relatou atrasos associados a ajustes em acopladores tunáveis, otimizações de controle e testes adicionais de estabilidade. Em um setor no qual a engenharia está no limite da física aplicada, atrasos são esperados. No entanto, o mercado tende a penalizar recorrência de revisões de cronograma, especialmente quando a narrativa de valuation depende de avanço tecnológico contínuo. Do ponto de vista comercial, a principal fragilidade da Rigetti está na qualidade e previsibilidade de receita. A maior parte do faturamento provém de contratos de pesquisa e desenvolvimento, acordos governamentais e programas colaborativos. Isso significa que a empresa ainda opera mais como uma desenvolvedora de infraestrutura experimental financiada institucionalmente do que como uma fornecedora de soluções amplamente adotadas pelo setor privado. A oferta de computação quântica como serviço, por meio de acesso em nuvem, amplia o alcance, mas não há evidências de adoção corporativa em escala que gere recorrência material. O contrato de 8,4 milhões de dólares para fornecimento de um sistema de 108 qubits ao Centro de Desenvolvimento de Computação Avançada da Índia representa validação importante. Ele demonstra que governos estão dispostos a alocar capital em hardware dedicado. Contudo, em termos absolutos, o valor é insuficiente para alterar significativamente a trajetória financeira da empresa. O ponto central não é o tamanho do contrato isolado, mas a capacidade de replicar acordos semelhantes de forma consistente ao longo dos próximos anos. Financeiramente, o descompasso entre receita e despesas é evidente. Com faturamento trimestral em torno de 1,9 milhões de dólares e prejuízo operacional superior a 20 milhões no mesmo período, a estrutura atual é insustentável no longo prazo, sem expansão significativa de receitas ou redução expressiva de custos. O prejuízo líquido ampliado por ajustes contábeis relacionados ao warrant
não representa saída imediata de caixa, mas evidencia uma estrutura de capital historicamente dependente de instrumentos dilutivos. Entretanto, desenvolvimento de hardware quântico é intensivo em capital e apresenta progressão não linear de custos. À medida que sistemas crescem, aumentam exponencialmente as exigências de controle, calibração e correção de erro. Caso o avanço técnico desacelere ou os custos se elevem além do planejado, o consumo de caixa pode acelerar substancialmente. Como a empresa ainda não é autofinanciada, depende de acesso ao mercado de capitais. Em ambientes de liquidez restrita ou compressão de múltiplos para empresas de tecnologia emergente, novas captações podem ocorrer com diluição significativa para acionistas existentes. Rigetti está valendo uma média de $16 por ação, chegando a uma alta histórica de aproximadamente 55 a 56 dólares por ação. Em cenários mais adversos, venda de ativos estratégicos ou aquisição por player maior tornam-se possibilidades plausíveis. A tecnologia pode preservar valor intrínseco, mas a independência corporativa pode ser desafiada. O valuation atual, com capitalização de mercado na casa de bilhões de dólares, não reflete a geração de caixa presente, mas sim uma probabilidade implícita de sucesso tecnológico futuro. O mercado está essencialmente precificando a Rigetti como uma opção de longo prazo sobre a comercialização de computação quântica tolerante a falhas. Essa estrutura de precificação explica a volatilidade elevada das ações. Pequenas mudanças na percepção de probabilidade futura resultam em grandes oscilações no valor presente. O cenário otimista pressupõe que o progresso técnico se traduza em confiabilidade crescente, fidelidade acima de limiares críticos e integração eficiente de múltiplos módulos. Se a empresa conseguir demonstrar avanço consistente em correção de erro e ampliar o número de qubits físicos mantendo coerência adequada, poderá atrair contratos institucionais recorrentes. Nesse caso, até 2030, é plausível que opere como fornecedora relevante de infraestrutura quântica para aplicações específicas de alto valor agregado, como simulação de materiais, otimização avançada e pesquisa farmacêutica. O cenário conservador considera a possibilidade de que a escalabilidade continue sendo mais lenta do que o mercado antecipa. Nesse contexto, a empresa permaneceria dependente de contratos de pesquisa com receita limitada e necessidade periódica de capital externo. O risco não é necessariamente tecnológico absoluto, mas de timing. A maturidade comercial pode chegar depois que o capital disponível se tornar insuficiente. Portanto, investir na Rigetti hoje não é uma decisão baseada em múltiplos tradicionais ou fluxo de caixa descontado convencional. Trata-se de avaliar a probabilidade de que a empresa atravesse com sucesso uma fase de desenvolvimento intensivo em capital e consiga converter avanço físico em vantagem econômica sustentável. A assimetria existe, mas também é acompanhada de risco estrutural elevado. Até o final da década, o desfecho dependerá menos de narrativa e mais de métricas técnicas concretas. Fidelidade de portas acima de limiares de correção de erro, estabilidade em arquiteturas modulares maiores, contratos repetíveis e redução progressiva do consumo de caixa relativo à receita. É nessa interseção entre física aplicada, engenharia de sistemas e disciplina financeira que o futuro da empresa será definido. Quando analisamos a Rigetti de forma isolada, ela parece uma aposta binária de alto risco. Porém, a avaliação só ganha contexto real quando colocamos a empresa ao lado dos principais concorrentes do setor, tanto públicos quanto privados, e analisamos diferenças arquiteturais, maturidade técnica e capacidade financeira. No universo de qubits supercondutores, o principal referencial tecnológico continua sendo a IBM. A IBM opera com uma estratégia de roadmap público extremamente estruturado, com metas progressivas de aumento de qubits e melhoria de fidelidade. Diferentemente da Rigetti, a IBM possui fluxo de caixa robusto proveniente de múltiplas divisões de negócio, o que significa que sua pesquisa em computação quântica não depende diretamente de captação de mercado. Isso altera drasticamente o perfil de risco, enquanto a Rigetti precisa que o avanço técnico eventualmente sustente sua própria sobrevivência financeira. A IBM pode absorver anos adicionais de desenvolvimento sem pressão existencial. Outro competidor relevante é a Google, que demonstrou marcos importantes em supremacia quântica experimental. A abordagem do Google também é baseada em qubits supercondutores, mas com foco em engenharia de correção de erro e topologias mais escaláveis. A diferença fundamental aqui não é apenas técnica, mas estrutural. O Google possui capital praticamente ilimitado em comparação com startups do setor. Isso significa que, mesmo que o retorno econômico direto da computação quântica demore, a empresa pode sustentar pesquisas de longo prazo sem comprometer seu valuation global. Já a Yonk segue um caminho diferente, utilizando qubits baseados em íons aprisionados. Essa arquitetura tende a apresentar fidelidade de portas mais elevadas,
Com tempos de coerência superiores aos supercondutores, em contrapartida, enfrenta desafios de velocidade e escalabilidade física. O mercado frequentemente compara Ionc e Rigetti como pure plays quânticos listados em bolsa. Mas, tecnicamente, as arquiteturas possuem trade-offs distintos. Enquanto a Rigetti aposta na integração modular inspirada em semicondutores, a Ionc aposta em precisão e estabilidade como diferencial competitivo. Também é relevante mencionar a D-Wave, que opera com recosimento quântico, uma abordagem distinta da computação quântica universal baseada em portas. Embora o modelo da D-Wave seja mais especializado, ela já demonstrou aplicações comerciais específicas em otimização. Comparativamente, a Rigetti busca competir no paradigma universal, o que potencialmente oferece maior flexibilidade, mas também impõe desafios mais complexos de correção de erro e escalabilidade. Quando colocamos essas empresas lado a lado, a diferença central deixa de ser apenas número de qubits e passa a ser robustez estrutural. IBM e Google possuem balanços sólidos e pesquisa de longo prazo protegida por receitas bilionárias. Ionc e Rigetti dependem mais diretamente da percepção de mercado e acesso a capital. D-Wave ocupa um nicho específico com menor ambição universal, mas maior foco em aplicações práticas imediatas. Isso nos leva à análise probabilística. Para estruturar um cenário até 2030, é útil pensar em termos de 3 caminhos possíveis para a Rigetti: sucesso estrutural, sobrevivência limitada ou fracasso estratégico. No cenário otimista, com probabilidade moderada, a Rigetti consegue melhorar consistentemente a fidelidade de portas acima de limiares críticos para implementação progressiva de correção de erro. A arquitetura modular se mostra funcional em escalas superiores a algumas centenas de qubits físicos. Contratos governamentais se tornam recorrentes e a empresa consolida a posição como fornecedora relevante de infraestrutura quântica especializada. Nesse caso, o valuation atual poderia ser justificado e até expandido, especialmente se houver consolidação do setor ou aquisição estratégica. A probabilidade desse cenário pode ser considerada relevante, mas não dominante, pois depende de execução técnica quase perfeita em ambiente altamente competitivo. No cenário intermediário, que talvez seja o mais provável estatisticamente, a empresa continua avançando tecnicamente, mas em ritmo mais lento do que o mercado inicialmente precificou. A receita cresce gradualmente via contratos institucionais, mas não atinge escala comercial ampla até 2030. A empresa permanece operacional, porém com diluição recorrente e valorização volátil. Nesse contexto, o retorno para acionistas dependeria fortemente do ponto de entrada e das condições macroeconômicas de financiamento. No cenário pessimista, os desafios de escalabilidade e correção de erro se tornam mais persistentes do que o esperado. A concorrência com players de capital quase ilimitado pressiona margens e reduz relevância estratégica. A empresa pode enfrentar a necessidade de capital adicional em ambiente adverso, resultando em diluição significativa ou eventual aquisição em condições desfavoráveis. Esse cenário não implica que a tecnologia seja inválida, mas que o timing e a estrutura financeira não sustentaram o desenvolvimento até a maturidade comercial. Do ponto de vista de teoria de opções, a Rigetti pode ser vista como uma call de longo prazo sobre a viabilidade econômica de computação quântica baseada em supercondutores fora do ecossistema das Big Techs. O prêmio pago hoje é o valuation elevado diante de receita modesta. O payoff potencial depende da transição do regime NISC para sistemas com correção de erro funcional e aplicações comerciais repetitivas. O fator crítico que definirá essas probabilidades ao longo dos próximos anos não será apenas aumento de qubits, mas métricas como fidelidade sustentada acima de 99,9% em portas críticas, redução do overhead necessário para a correção de erro, estabilidade térmica em arquiteturas modulares ampliadas e, principalmente, crescimento consistente de receita não dependente exclusivamente de P&D financiado. Em resumo, quando comparada a concorrentes, a Rigetti não compete apenas em física aplicada, mas em resistência financeira e disciplina de execução. O mercado pode continuar precificando expectativa, mas até 2030 a materialização de valor dependerá de transformar avanços laboratoriais em vantagem econômica defensável. É essa conversão e não apenas o número de qubits que determinará quem realmente vencerá a corrida quântica. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever e deixar seu like, que valoriza muito o trabalho feito aqui.